Não precisa se preocupar. Pelo jeito, a Marvel tem planos a longo prazo pro Homem-Aranha e tem coisas grandiosas vindo aí. Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui no canal, a não ser que seja a sua primeira vez aqui. Nesse caso, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque é de graça, tá? Ativa as notificações também, que aí você não vai perder os próximos vídeos. Tem vídeo todo dia aqui sobre esse universo de super-heróis, quadrinhos e cinema que a gente curte pra caramba. E hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha aqui nesse vídeo. Tá sendo a semana do Homem-Aranha, inclusive porque nessa semana aqui mesmo eu vou assistir o filme Homem-Aranha Longe de Casa, antes da estreia oficial dele nos cinemas. E eu vou fazer um vídeo aqui falando das minhas impressões sobre o filme. Depois, assim que possível, vou começar a falar sobre spoilers também, mas você não precisa se preocupar se não gosta de spoilers, não vai precisar assistir os vídeos com spoiler, é só guardar para assistir depois. E aí, para não perder esses vídeos todos sobre o Homem-Aranha, de novo, se inscreve, ativa as notificações, é de graça, todo mundo vai ficar bem. E é o seguinte, existem muitas revelações aqui sobre esse filme do Homem-Aranha e nós estávamos preocupados pra caramba com o futuro dele, junto com a Marvel, né, no universo cinematográfico da Marvel, porque como a gente sabe muito bem, o Homem-Aranha e os personagens em torno dele, tipo Venom, os outros vilões do Homem-Aranha, estão todos em posse da Sony nos cinemas. Pro Homem-Aranha aparecer no universo cinematográfico da Marvel, produzido pela Marvel Studios, eles tiveram que fazer um acordo e daí a Sony, junto com a Marvel Studios, produzem os filmes do Homem-Aranha. E daí nós estávamos um pouco preocupados, né, com o contrato do Tom Holland como Homem-Aranha, que estava prestes a acabar aí. Segundo algumas fontes, o filme Homem-Aranha Longe de Casa seria o último filme do contrato do Tom Holland como Homem-Aranha, nesse acordo aí entre Marvel Studios e Sony. E depois desse filme, esse acordo poderia acabar se a Sony não quisesse mais. E daí acabou pro Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Mas, segundo informações aí do site We Got Discovered, a Marvel Studios, junto com a Sony, tem planos de muito longo prazo pro Homem-Aranha com Tom Holland. Nada mais, nada menos que 9 filmes. Guarde comigo esse número, 9! É muito filme. E o mais interessante é que eles têm uma ideia bem boa de como vão trabalhar esses 9 filmes aí. Vamos conversar sobre isso um pouco mais detalhadamente. Antes de mais nada, 9 filmes é bastante coisa. Eu ficaria preocupado se fosse um personagem um pouco mais desconhecido, né? Caramba, a Marvel tá investindo tanto dinheiro com um planejamento tão grande assim pra um personagem que pode dar errado a qualquer momento? Só que pera aí, é o Homem-Aranha. É o personagem mais popular da Marvel. Planejar tantos filmes assim com antecedência é um acerto, na verdade. Até porque o Tom Holland, diferente do Robert Downey Jr., por exemplo, ele é um ator bem jovem, então ele pode crescer, amadurecer, interpretando o Homem-Aranha. Você se lembra de Harry Potter, por exemplo? Harry Potter foram 7 filmes, 8 filmes, né? E todos os atores dessa franquia foram crescendo com o personagem. Então no início nós vimos eles criancinha e depois eles quase adultos lá. A mesma coisa vai acontecer com o Homem-Aranha e com as histórias do Homem-Aranha. Preste atenção só nesse plano que a Marvel tá montando para esses 9 filmes. Para começar, esses 9 filmes vão ser divididos em 3 arcos, 3 fases de filmes do Homem-Aranha. Para ficar mais claro ainda, são 3 trilogias. A primeira trilogia nós vamos ver sendo concluída no próximo filme do Homem-Aranha. Por quê? Ela começou com o Homem-Aranha de Volta ao Lar, continua com o Homem-Aranha Longe de Casa e vai terminar com um terceiro filme. Essa primeira trilogia aí vai focar na vida de escola do Peter Parker. Ele com os amigos, estudando, aprendendo a ser um super-herói. Basicamente o que a gente tem visto nos filmes
filmes que estão saindo agora. Inclusive, uma coisa que estava me incomodando um pouco nos filmes, incluindo o Homem-Aranha Longe de Casa, é o fato do Peter Parker precisar de babá o tempo todo. O Happy tá lá pra cuidar dele, e aí ele precisa usar os equipamentos do Tony Stark pra criar uma roupa própria. Peraí, quando é que o Peter Parker vai começar a ser independente? Uma coisa clássica do Peter Parker nos quadrinhos é que ele é um cara que se resolve sozinho. Ele faz as próprias roupas, desenvolve a própria tecnologia, as teias. Foi ele que desenvolveu sozinho. Então o Peter Parker é um gênio, é um cara inventor. Ele só não se tornou milionário porque ele é meio irresponsável. Isso só aconteceu nos quadrinhos porque Peter Parker, eu falei aqui em um vídeo há poucos dias atrás, que o Peter Parker nos quadrinhos criou até uma própria indústria, né? A Parker Industries. Indústrias Parker. E aí ele ficou milionário, virou uma espécie de Tony Stark. Mas isso só foi possível nos quadrinhos porque na época que ele desenvolveu essa empresa aí, quem estava no corpo dele era o Dr. Octopus. Foi na época do Homem-Aranha Superior, que inclusive foi uma fase bem legal nos quadrinhos, tão legal que o Homem-Aranha Superior, o Dr. Octopus no corpo do Peter Parker, voltou a aparecer nos quadrinhos agora. Só que agora é um outro corpo, é um clone do Peter Parker, não é o Peter Parker que tá com o Dr. Octopus no corpo. E o Peter Parker continua sendo Peter Parker e coitado, o cara fez a empresa falir, porque o Peter Parker é um... Pô, coitado, ele é todo bagunçado, todo irresponsável. Mas o que não se pode negar é que ele é um gênio e que ele se vira sozinho. E não é isso que a gente tem visto nos filmes dele no universo cinematográfico da Marvel. Tá sempre o Homem de Ferro cuidando dele, agora tá o Happy cuidando dele. Quando é que o Peter Parker vai ser independente no universo cinematográfico da Marvel agora? Pois é, parece que essa primeira trilogia pode resolver esse problema, já que ela vai abordar esse aspecto mais infantil do Peter Parker. Ele jovem na escola. A segunda trilogia, que seria aí Homem-Aranha 4, 5 e 6, abordaria o Peter Parker na faculdade. E aí nós veríamos dilemas dele mais envolvidos com a vida de jovem adulto, com o J. Jonah Jameson trabalhando no jornal, como vai funcionar essa dinâmica no universo cinematográfico da Marvel. Porque se você lembra bem, pô, o Clarim Diário é um jornal impresso, e hoje em dia não faz muito sentido o Peter Parker trabalhar como fotógrafo para um jornal impresso, porque isso quase não existe. Será que o Clarim Diário vai ser um site na internet e o Peter Parker vai trabalhar para esse site aí? São todas coisas que devem ser exploradas nessa segunda trilogia do Homem-Aranha, onde aí sim nós devemos ver o Peter Parker mais independente, resolvendo os próprios problemas. E daí nós temos a terceira trilogia do Homem-Aranha, onde acompanharia a vida adulta dele. Será que vai mostrar o Peter Parker casado com a Mary Jane, que é uma dinâmica que já aconteceu nos quadrinhos? Inclusive tem uma série dos quadrinhos que acompanha basicamente o Peter Parker casado com a Mary Jane. E o que esses vazamentos mostram de mais interessante nessa última trilogia aí é de que a Marvel Studios e a Sony planejaria usar essa última trilogia do Homem-Aranha adulto para fazer alguns crossovers com outros personagens mais adultos, como o Deadpool e o Wolverine. Eu já fiz um vídeo aqui inteiro explicando por que seria complicado a Marvel colocar o Deadpool ou outro personagem importante dela, como o próprio Wolverine, em um filme do Homem-Aranha, porque isso seria dar dinheiro de graça para a Sony. São personagens muito importantes que geram muito dinheiro para a Marvel, e os filmes solo do Homem-Aranha são filmes inteiramente produzidos pela Sony, apesar do aval criativo da Marvel Studios, e que toda a grana dele vai só pra Sony. A Marvel Studios não ganha nada com os filmes solo do Homem-Aranha. Mas é claro, quem sabe, pô, nós estamos falando aqui do Homem-Aranha 7, 8 e 9. São filmes que estão muito pro futuro. O Homem-Aranha apareceu em 2016, em Guerra Civil, e hoje nós estamos o quê? Em 2019, 3 anos depois, e só tivemos 2 filmes do Homem-Aranha. Caramba, até chegar no filme 7 do Homem-Aranha,
no filme 8, no filme 9, os acordos podem ter mudado completamente. A Disney pode ter comprado a Sony até lá. E aí resolve isso tudo, acabou. O Homem-Aranha vem pra baixo da Marvel Studios de uma vez por todas. Quem sabe? Um crossover do Homem-Aranha com o Deadpool nos quadrinhos é muito comum. Já teve até uma história em quadrinho bem recente do Homem-Aranha com o Deadpool. É simplesmente isso, a série inteira. E em relação aos X-Men, o Homem-Aranha chegou até a dar aula dentro de uma escola dos mutantes. E o Wolverine nem se fala. Mas tem algumas coisas de agora que podem ser sementes para esse futuro do Homem-Aranha. E, por exemplo, o Venom. Kevin Feige já falou que ele não sabe, talvez um crossover entre o Venom e o Homem-Aranha seja possível, mas por parte da Sony lá, e a Sony tem vontade de fazer um crossover do Venom com o Homem-Aranha, e o Norman Osborn está prestes a aparecer aí no universo cinematográfico da Marvel, junto com o Sexteto Sinistro. Então olha só, se nós formos juntar todos esses pontos, são coisinhas que estão acontecendo agora, mas que podem culminar em coisas grandiosas lá na frente. Com 9 filmes, nós vamos ter a oportunidade de ver o Norman Osborn como Duende Verde, como líder dos Vingadores Sombrios, depois voltando de novo como um vilão empresário criminoso. Tem um Sexteto Sinistro ainda que pode aparecer e depois voltar com outra formação. Imagina só, aparece uma versão do Sexteto Sinistro, eles são derrotados pelo Homem-Aranha e depois voltam com outros personagens. Agora que a gente sabe que a Marvel tem planos tão longos, é fácil especular de que várias coisinhas que eles estão plantando agora, nós não devemos ver resultado tão cedo. São coisas para muitos filmes aí pra frente, e isso é muito empolgante. Sabe o que eu queria mesmo? Um crossover do Homem-Aranha com Demolidor. O que você acha de 9 filmes do Homem-Aranha? É muito filme? É pouco filme? Caramba, 9 filmes do Homem-Aranha? Ele vai estar mais de uma década no universo cinematográfico da Marvel. Ele vai ficar mais tempo na Marvel Studios do que o Robert Downey Jr. ficou. Isso é muito grandioso. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui do lado e se inscreve, porque tem vídeo todo dia aqui. Eu gosto da sua companhia, pô. Fica aqui comigo, volta aqui pra assistir os vídeos com a gente. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.